salvando vidas. Conte com a ProCenter quando o assunto é a sua saúde, prazeres e região metropolitana. Só um jornal que traz cultura no nome pode ir além da notícia. No Jornal da Cultura, a informação clara e direta. Veja também nesta edição. Debate dos últimos acontecimentos e a sua participação ao vivo. Participe com perguntas aos nossos convidados por meio do WhatsApp e também pelo Twitter e Facebook. De segunda a sábado, 9 da noite. Jornal da Cultura. Voltamos a apresentar Broncas da Cidade com Sérgio França, o autêntico homem da bronca. Estamos de volta com Broncas da Cidade e na cadeia da amizade, tá lá, dá um alô aí pro o Fabiano. Ele está gravando, né? Muito obrigado ao Fabiano, a Sandra e a Karina em Caruaru. Eles são todos de Caruaru. João no bairro da Encruzilhada em Bezerros. Roberto e sua família em Xande Cruz. Ligados no Broncas da Cidade. Em Caruaru assistindo Sivaldo, Cid e Marília. Em Paulista, Paulinho, Paulão e Shirlinha. Muito obrigado a vocês pela família. O Walter do HR também está assistindo. Marivaldo, ele é despachante do Detran. Muito obrigado. Bruno, o Ellison em Maranguape. Muito obrigado. Paulista, tá todo mundo lá. E o Maurício Santos no Pacheco. Hoje, o José Francisco de Olinda, ele está completando idade nova. Senta o dedo na metranca do bem. Parabéns! Hoje, não é? Hoje é um dia diferente. Eu queria que você prestasse atenção na ajuda solidária. Eu faço isso, meus amigos e minhas amigas, porque eu entendo que quando a gente ganha, a gente tem que distribuir. Porque é muito bom para a gente que tem comida em casa. Eu vou sair daqui da minha casa, tem um banquete. Você também tem um banquete, e quem não tem? A gente está feliz, as pessoas sofrem, amanhecem um dia com fome, anoitecem com fome. E isso, pessoalmente, me incomoda muito. As pessoas doentes, precisando de uma cadeira de rodas. Uma cadeira de rodas, talvez para gente que não precisa, não tem nenhum tipo de significado. Mas para quem realmente precisa, o valor de uma cadeira de rodas, vocês não imaginam o diferencial que faz. Coloca só um pedacinho da matéria no ar, para você conhecer um pouco mais da história desse ser humano que sofre prostrado em cima de uma cama. Eu é quem acha tudo para ele só. É primeiramente dele, segundo eu. Para tomar conta dele. E eu já vi toda doída, eu também estou precisando de andar para o médico, não posso, porque eu não posso deixar ele só. Porque ele não tem condições de ficar só, porque quando ele não pode se levantar da cama, porque quando ele se levanta, ele bate na parede, ele cai. Eu vi já acontecer um acidente com ele, então eu não posso deixar ele sozinho. Então eu não estou nesse estado de uma cadeira de roda para andar com ele para o médico, porque eu não tenho. Claro, dona Helena. Realmente, eu estou aqui com dona Helena, não é, dona Helena? Situação difícil da senhora, não é? Demais. O repórter Fernando Torres, ele às 2 horas da manhã me passou com urgência a matéria, me acordou inclusive, eles sabem disso, que podem acordar a qualquer hora. Eu, particularmente, às 4 da manhã já estou na rua. Mas às 2 o Fernando acordou pedindo prioridade, não é, Fernando? Exatamente. É situação difícil, né? Dificílima, viu, Sérgio? Uma cena que eu cheguei a presenciar que me tocou muito o coração. É a situação do senhor Moacir Guilherme de Lima. Que é o marido de Dona Helena. Que é o marido de Dona Helena. O senhor Moacir Guilherme de Lima, Sérgio, ele tem 57 anos de idade. Você tá me ouvindo bem, o Fernando? Tá aí? Ele tem 57 anos de idade e encontra-se hoje prostrado em cima de uma cama, sem poder andar, sem poder se locomover, sofrendo muitas dores. Que idade a senhora tem? 50. 50 anos. Uma senhora de idade frágil, franzina, não é? Tendo que carregar ele no braço, não é? Eu já tenho depressão, eu já vivo com depressão, tenho desvio na coluna. Tudo de sofrimento, né? Tudo de sofrimento. Eu vou dormir, não como na hora certa, só como fora da hora, 3 horas, 4 horas. Por falta de comida? Por falta de comida e só pra ele. Entendi. Tá entendendo? Porque eu come a senhora, eu come seu marido, né? O senhor é vizinho, não é? Sou vizinho. Como o senhor se chama? Meu nome é José Neves. José Neves. O senhor presencia sempre isso, Zé? Todos os dias. Ele, inclusive, quis se matar, não foi? Suicidar também, não foi? Na época que quando ele perdeu a visão 100%. Sei. No começo, assim, ele estava meio debilitado, com a visão estava começando a perder.
Ele ficou meio... Quando ele Ele era um cara normal, não era? Era normal, era bom, andava tranquilo, vivia trabalhando, fazendo os bicos dele. Aí depois que ele perdeu a visão 100%, aí tentou o suicídio, entendeu? Inclusive eu presenciei várias vezes, passando na BR, e os carros tudo parando e querendo se matar a qualquer custo, entendeu? Sofrimento. Eu ligava para ela, botava ela dentro do carro e levava para casa. Há quanto tempo, dona Helena, a senhora passa por isso? Ele entrou nesse problema da visão em 2013. O problema 2013, dele foi. prostrado na cama, quanto tempo já? Foi desde 2014. 2014 que ele E estava... é uma batalha, não é? Olha o que é uma mulher de coragem, de fibra. A gente sabe que muitas mulheres, quando falta dinheiro em casa, que o homem não consegue produzir, a primeira coisa que ela faz é abandonar o marido, é deixá-lo na porta da mãe ou embaixo da ponte. Ela não permite. Essa mulher é uma mulher guerreira, de fibra, como muitas outras que me assistem. Ela simplesmente disse não. Ela passa a necessidade junto com ele, com toda essa dificuldade, meus amigos e minhas amigas. Ela simplesmente, junto com ele, ela deixa de comer para dar alimentação dele, não é isso? Hoje mesmo Tenha calma. Hoje mesmo ele estava querendo tomar uma vitamina. Sim. Eu não tinha banana e nem tinha leite. Eu peguei e fui lá na casa da minha irmã. Aí eu pedi a ela me deu 2 colheres de leite. Eu cheguei e fui lá na venda do rapaz que vende, inclusive Val. Sim. Comprei lá, fiado. Ele foi me vendeu. E a senhora ganha dinheiro como? Recebo por mês, ele é aposentado. É uma ajuda de custo dele que o governo dá para ele, né? Entendeu? Recebo por mês. Entendeu? Sinceramente, eu fico muito Sensibilizado. sensibilizado. Eu não gosto, sabe? Porque eu sei o que é o sofrimento das pessoas, das mães, não é? Eu sempre faço caridade. Ele faz assim, ele diz assim, Lena, eu tô sentindo tanta dor, tô sentindo tão cansado. Eu aqui sofrendo em cima da cama e você também se matando. Ele diz mesmo assim, eu já queria que Jesus se lembrasse de mim. Querendo morrer, né? Querendo morrer. Eu sei. Porque ele vê a angústia dele e vê a minha também, né? Sim, a gente sabe. Isso é amor de verdade. Jesus me dá muita força. Sim, sim. Me dá força, porque ele não tem... Às vezes eu arrasto ele para levar ele pro banheiro. Para dar banho nele. Por quê? Olha, arrastar não vai mais acontecer. O pessoal das câmeras me perdoem, porque normalmente eu saio do ângulo, eles ficam loucos, mas eles já entendem já. Aqui tem uma cadeira de rodas doada pelos nossos telespectadores. Doada pelos nossos telespectadores. Né? Essa cadeira de rodas, a senhora não vai ter mais o sacrifício. O senhor, como vizinho, né? Com certeza. O senhor vai ajudar a colocá-lo na cadeira de rodas. Né? E esse peso não mais vai acontecer. É sua. Viu? Deus me abençoe. É sua, não. Deus abençoe a todos nós. E também, viu, eu estou precisando também de médico. Calma. Tem mais aqui, olha. Aí, mano. Aqui tem 3 cestas que foram reforçadas. Quanto tempo dá para a senhora comer aqui? Para a senhora ir? Mas Uns 2 meses? 2 meses, 2 meses. Dá porque 2? É porque tudo que ele come tem que ser triturado no liquidificador. ele toma na mamadeira. Pronto, pelo menos nesse momento, para a senhora, não é? Tem comida aí para 2 a 3 meses aqui. Está reforçado. Tá certo? Eu recebi da minha produção, inclusive, um dos produtores, que é a área da parte de saúde, que é o Maurício, ele não pôde vir porque ele ficou preso no engarrafamento. Mas nós vamos ajudar também no que a gente, até onde tem um limite, né? Eu tenho a clínica ProCenter, que é uma rede de clínicas. O Dr. Rosa, nesse momento, lá nos assistindo, é um homem de um coração desse tamanho, que pode ajudar também. Então, a questão da saúde, o Fernando, que é um dos repórteres brilhantes desse programa, é um cara de minha confiança, inteira confiança, né? Fernando Torres, ele vai se responsabilizar, viu, Fernando? Certo. Em ajudar ela na área de saúde, né? Com certeza, será um prazer. O Fernando, o bom é que ele liga para mim às 2 horas da manhã, no telefone vermelho. Já tem um telefone vermelho. É um telefone vermelho que quando toca o telefone, eu digo, pronto, lá vem problema. E não é problema, é a solução, é a saúde do Fernando juntando todo esse pessoal. Bom, eu queria dizer para a senhora, tá feliz? Tô. Tá mais, ajudou mais um pouco? Oxe,
demais até, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém para todo mundo, né? Amém. Amém. Que bom. Eu fico feliz em saber que vocês hoje estão muito bem, né? Hoje, pelo menos, está mais confortável, né? Com certeza. A você, Zé Neves, muito obrigado pela A gente gentileza de agradece, ajudar. entendeu? Ele veio trazer o carro para levar Com a vizinha, certeza, não é? foi. Fernando, Estamos aí. brilhantíssimo, filho do repórter Paulo Dias, meu amigo, não é? Estamos aí, Sérgio. Estamos aí para o que der e vier. Dona Helena, um abraço para a senhora. Para o senhor também. Tchau, pessoal. A gente se fala amanhã a partir de 2 horas. Um beijo para todo mundo. Valeu, Pernambuco. Valeu, Recife. Valeu, Brasil. Tchau, gente. Tchau. Deus abençoe a nossa vida. Broncas da Cidade, com Sérgio França. Até lá.